Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem aí. Vamos dar sequência na nossa análise. Nathalie, eu tô tentando abrir a minha apostila aqui. Essa porcaria não tá abrindo, tá? Mas vamos numa outra página que eu tinha selecionado questões da outra página, mas não tem problema. Vamos dar uma olhada aí na página 52. 52. Vamos lá. Abro aí na página 52 o material de vocês, para vocês terem isso em mão. Enquanto isso, eu vou compartilhando a minha tela aqui com vocês. Aqui. Beleza. Bom, temos aí essa parte da apostila de vocês, que é a parte de trabalho, exercícios escritos. Tá bom? Exercícios escritos de. Opa, salvou aqui. Trabalho. Então, primeiro, eu quero deixar vocês tentarem resolver, tá? Então, dá uma olhada aqui nessa questão 45, ó. Não sei se é o salário do programinha do Yuri, agora eu tô com o programinha aqui, ó. Então, ó, top. Essa questão aqui, ó. Resolva a questão número 45. Eu vou dar para vocês aí 6 minutos, tá bom? Quem for terminando, manda no chat aqui para eu já ter uma noção de mais ou menos quantas pessoas fizeram, tá? Então, tente resolver 6 minutinhos e a gente já volta. Pessoal, enquanto vocês resolvem, eu vou só parar de compartilhar minha tela para poder montar um negocinho aqui para vocês, tá?
E aí, pessoal, deu tempo? Deu tempo, galera? Conseguiram resolver? Calma aí, tá bom. Vou dar mais um pouquinho de tempo aí para vocês. Bom, pessoal, pelo que parece aí, a maioria finalizou. Então, vamos lá. Bom, a nossa questão aí, galera, é uma questão muito bem feita da VUNESP. Você tem duas perguntas aí, tá bom? Vamos ver o que a VUNESP queria. Na figura, sob a ação da força de intensidade F igual a 2 newtons constante, importante que ele fale que a força é constante. Paralela ao plano, o bloco percorre 0,8 metros ao longo do plano com velocidade constante. Também muito importante ele falar como é o movimento. Lembra que eu falei, quando a gente analisa trabalho, a gente tem que analisar qual é o tipo da força e qual é o tipo do movimento. Admite-se que G é igual a 10 metros por segundo quadrado, despreza-se o atrito e são dados o seno de 30, cosseno de 60 e cosseno de 120. Então, determine, a letra A massa do bloco. E aí, se eu não me engano, o Raso perguntou aqui. Cadê? Aqui. Para calcular a massa, eu posso usar o módulo do trabalho? Bom, se você conseguir substituir o trabalho por algum valor, pode, porque aí dentro da força você arruma a massa. Só que tem um problema também, tava pensando aqui agora. A aceleração é zero, né? Então você tem um problemão para achar a massa aí, usando o trabalho. Tá bom? Deixa eu ver o que mais falaram aqui. Ana acabou, Guilherme acabou. Beleza. Então vamos pensar? Galera, para calcular a massa do bloco, o que eu posso analisar? Eu posso pensar assim, primeiro, em desenhar as forças, né? Então aqui eu desenhei as forças mais o vetor de deslocamento, só para a gente poder analisar o ângulo, né? Então, aqui temos a normal em verde, o peso em vermelho decomposto em... Opa, eu troquei aqui, né? Caramba. Aqui é PX e aqui é PY, ó. Aqui é PY, certo? Então, PX, PY, a força aplicada para que o bloco suba e o deslocamento amarelinho. Cuidado que o deslocamento não é força, tá? É só um vetor D para a gente poder se localizar em relação ao ângulo, beleza? Então, para que a gente possa calcular aí o valor da massa, vamos fazer aí a aplicação das leis de Newton, né, galera? Se o bloco sobe, eu sei que quem ganha é o F.
Então, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante vai ficar F menos Px igual a massa do corpo vezes a sua aceleração. Se a velocidade é constante, e estou resolvendo a letra A, tá, gente? Se a velocidade é constante, a aceleração ela vale quanto? Zero. A aceleração sendo zero, massa também aqui, ó, massa vezes zero, zero. Então, menos Px vem para cá, vai ficar F igual a Px, certo? Igual a Px. Portanto, vamos ver o valor da F aqui, ó. A força F vale 2 newtons. Então, no lugar da F vai entrar aqui 2 newtons, igual Px, galera. Tem que lembrar sempre aqui em cima, ó, uma observação. O Px, ele é igual a quem? Ele é o cateto oposto ao ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Então, é sempre igual ao peso vezes o seno de θ. Então, nesse caso, vai ficar 2 igual a peso, que é m, que é o que eu quero, vezes o g, que é 10, vezes o seno do ângulo que a gente tem aqui, ó. Esse ângulo vale quanto? 30. Então, ângulo de 30, pessoal. Vamos achar essa massa, ó. 2 dividido por quanto aqui, ó? Do lado de cá, seno de 30 estão cansados de saber que é meio. 10 vezes meio é 5. Então, aqui é 2 sobre 5, igual a massa do corpo. Portanto, isso daqui vai ter um valor, a massa vai ser igual. 2 dividido por 5, galera. Se você, como é que fala? Fizer a divisão na chave, vai ficar 20, vai dar 0,4, né? 0,4 quilogramas, porque está tudo no sistema internacional. Então, essa aqui é a letra A da nossa análise, gente. Tudo bem? Dá uma olhadinha, vê se ficou tudo claro, que eu vou precisar apagar essa letra A para fazer a B. Vou dar uma olhada aí. Se quiser mandar alguma coisa no chat, fica à vontade também. Eu vou até abrir o chat de vocês aqui. Não entendi o Px. Gabi, Px é aquela decomposição vetorial do peso que a gente vem fazendo lá há bastante tempo, né? Ele é o cateto oposto aqui. Então, ele vai ser... O seno dele vai ser cateto oposto, que é Px sobre P. Isolando vai ficar assim, ó. Lembra que a gente... Aqui no triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui. É o cateto oposto, no plano inclinado. Aqui, ó. E aí, ele é calculado como P vezes seno. Porque se você calcular o seno de θ, você vai fazer isso daqui, né? Cadê? Seno de θ igual a cateto oposto, que aqui é o Px, né? O Px está aqui, ó. Px sobre a hipotenusa, que é o P. Quando você passar o P multiplicando para cá, ó. Px vai ficar P seno θ. Certo? Tem que lembrar de cabeça quem é Px e Py sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu fiz a B primeiro, depois eu trabalho do peso. Usei o trabalho do peso. Tá bom, beleza. Pode ser, Raso. Se você, foi o que eu falei, se você tiver o trabalho, dá para você achar, né? Pressupondo que você não tem o trabalho, você pode usar as leis de Newton normal aí que resolve. Onde você não entendeu, Júlia? O Px também? Já se achou. Gabi? Tudo bem? Imagina. Gabi? Beleza. Bom, eu vou apagar aqui a letra A. Vou apagar aqui. Na letra B, é uma análise muito importante que a gente tem que fazer aí. Vou aumentar essa borracha aqui. Tem, né? Aqui, ó. Nossa, perfeito. Pronto. Beleza. Vamos ver a letra B aqui, ó. Na letra B, fala o seguinte. O trabalho realizado pelo peso do bloco nesse percurso. É o trabalho do peso, né? Então, na letra B, pelo peso ser uma força conservativa, a gente vai calcular o trabalho dele.
Estamos dentro da... Nossa Senhora! Que é isso? O que estão falando no chat aqui? Deixa eu ver aqui. Só uma pergunta, porque o deslocamento é para cima. Isso. Vetor deslocamento aponta junto com o vetor velocidade aqui nesse caso, tá? Se ele sobe, o vetor deslocamento é subindo. Beleza? O que vai fazer aqui? É a B, né? A B. Na B, a pergunta é o trabalho da força-peso. Então, vamos lá, ó. O trabalho da força-peso vai ser peso vezes o deslocamento do corpo vezes o cosseno do ângulo entre a força-peso e o deslocamento. Então, no nosso trabalho aqui, vou colocar aqui como mg vezes d vezes o cosseno de θ, certo? Agora, galera, presta atenção. Olha para as forças desenhadas. O peso está aqui e o deslocamento é aqui. É paralelo ao plano. Então, o ângulo entre a força que ele está falando e o deslocamento é o θ mais esse pedaço aqui que a gente pode chamar de beta. Que aí a gente pode chamar de alfa, né? O alfa pode ser o θ mais o beta, né? Portanto, aqui, galera, disso daqui a gente consegue tirar aí nosso cosseno, porque o px e o deslocamento são perpendiculares. Então, o nosso θ a gente já sabe que era 30 e o nosso beta é 90, que é esse pedaço aqui entre o py e o deslocamento. Portanto, o ângulo entre a força que ele está falando e o deslocamento é 120. 120 graus. Portanto, substituindo a massa calculada na letra A, que é 0,4, vou colocar como 4 sobre 10, o G é 10. O deslocamento que ele deu é 0,8, vou colocar como 8 sobre 10. E aqui é o cosseno de 120. Então, o nosso trabalho será igual ao quê? Vamos lá, 10 dividido por 10 corta, certo? Aqui não vai ter como, deixa eu ver, ele deu o cosseno de 120? Ele já deu já, gente boa. Todo mundo sabe o porquê que o cosseno de 120 é menos meio? Opa. Todo mundo sabe, galera, porque o cosseno de 120 é menos meio? Círculo trigonométrico? Sim ou não? Menos meio. Pessoal? Sim? Tudo bem. Então, vamos lá. 4 vezes 8. Aqui vai dar 32, certo? Dividido por 10 vezes menos meio. Menos 1 sobre 2. Então, calculando esse trabalho aqui que a gente tem, aqui vai ficar assim, ó, 32 dividido por 10 é 3,2, certo? 3,2 dividido por 2 dá 1,6, só que como é negativo, menos, né? Menos 1,6 joules. Então tá aqui o nosso resultado do cálculo do trabalho da força-peso pedida aí. Acho que o mais difícil é olhar o ângulo, né? Tudo bem, galera? Com a resolução? Por que a força é o peso e não a de 2? Porque ele pediu da força-peso, Ana. Ele falou para calcular aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Opa. O trabalho é realizado pelo peso do bloco, tá bom? Então, cuidado com qual é a força que ele está falando. Se você considerar esse F aqui, ó, você vai falar que o ângulo entre a força e o deslocamento é 0. E aí vai dar outro resultado, tá bom? Gabi não entendeu o ângulo alfa. Tá bom, Gabi, vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele pediu o trabalho da força-peso. Então, aqui tem que ser o trabalho da F, que é o peso.
deslocamento e o cosseno do ângulo. Então, o ângulo que a gente precisa é o ângulo entre a força e o deslocamento. A força, vai ter que ser de preto mesmo aqui, ó. A força-peso está aqui. O deslocamento está aqui em amarelo. O ângulo entre ela e o deslocamento está aqui, ó. Tudo isso, que aí eu chamei de alfa. Tudo isso é alfa. Só que o alfa é igual ao que eu já sei, que é o θ, mais 90, que é PY em relação ao deslocamento. Eu chamei de beta. Aqui, ó. Então ficou 30 mais 90, 120. Tudo bem? Entendeu? Beleza. Pessoal, uma questãozinha muito boa da VUNESP aqui, né? Deixa eu saber qual é a ação aqui. Beleza. Uma questãozinha muito boa da VUNESP. Acho que é importante que vocês saibam olhar bem a força que ele está pedindo para calcular o trabalho certo, o ângulo certo entre ela e o deslocamento. Parece simples, mas não é. E olhar e ficar bastante atento aí ao conceito aqui, galera. Ó, o sinal de menos aparecendo aqui, ó. Trabalho o quê? Resistente. Se ele pedisse para você classificar, você calcula, olha o sinal e classifica. Intuitivamente você vê que é resistente, né? O bloco está subindo, o peso está para baixo, ele está tentando puxar o corpo para baixo, está contra, né, o deslocamento do corpo. Claro que não contra nos 180 graus, mas tem um valor contra que é 120, aí é maior do que 90 o ângulo, certo? Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Não, tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tiraram um print aqui? Posso apagar? Beleza, vou apagar então. Ó, eu quero que vocês me respondam agora uma questão conceitual, um ponto conceitual que eu vou colocar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem um bloco aqui, certo? E que esse bloco, ele sofre a ação desta força aqui, ó. Beleza? Então, ele está sofrendo a ação dessa força que a gente vai chamar de força F, certo? Só que eu vou falar que esse corpo, ele tá tendo um movimento vertical. Bom, vou falar que esse corpo, ele tem um deslocamento, vou colocar o vetor de deslocamento aqui em amarelo. Ó, eu vou falar que esse cara tem esse deslocamento. A minha pergunta é, o que eu posso afirmar, sobre o trabalho desse corpo? Vamos ver se vocês estão acompanhando aí o raciocínio desse tema tão importante na física que aparece tanto nos vestibulares, que é trabalho. Por quê, Gabriel? Por quê? Zero. Muito bom. Porque quando você abre o trabalho aqui, vai ficar F vezes D vezes o cosseno de um ângulo de 90 graus. E isso faz com que você, através do círculo trigonométrico, possa lembrar que o cosseno de 90 é zero. Zero vezes qualquer outro fator, zero. Trabalho igual a zero, também chamado de trabalho nulo. Veja, também chamado de trabalho nulo. Nem sempre as forças vão realizar trabalho. Se a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero. Por exemplo, se eu quisesse pedir para você o seguinte, ó, se eu falasse, esquece, essa é a situação, né? Eu vou apagar. Ó, imagina que a situação que eu quero colocar para vocês é muito parecida, mas olha como isso aqui pode enganar vocês. Ó, oh meu Deus do céu, é aqui na linha. Ó, bloco, certo? Bloco aqui.
Aí você vai lá e desenha o peso, certo? O peso tá aqui. E aí o cara fala que o corpo sofre ação de uma força F para cá. E ele se desloca para cá. Aí ele pergunta assim, ó: calcula o trabalho da força peso. E aí imagina que ele te deu um valor dessa F aqui, ó, sei lá, 10 newtons. 10 newtons é um valor razoável, vai. Ele te dá o valor dessa F de 10 newtons, fala que o deslocamento é a favor e pede o trabalho do peso. O que você tem que afirmar numa situação dessas? Tem que ser frio a ponto de olhar e falar assim, ó, dane-se esse valor. Dane-se esse valor. Se ele pediu o trabalho da força peso, eu tô olhando que o peso é perpendicular ao deslocamento. Então esse trabalho da força peso é zero. Agora, se ele me pediu o trabalho da F, aí é outra história. Aí eu vou lá, se a F for constante, eu vou lá e calculo pela equação. Tudo bem? Então cuidado com a interpretação do enunciado, isso pode confundir a cabeça de vocês. Tudo bem? Por exemplo, essa questão acho que deve ter confundido algumas pessoas. Achar que tem que calcular o trabalho da F, mas ele deixou bem claro que é o do peso, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? De boa? Legal, legal, legal. Bom, então, deixa eu ver aqui. Carregou? Não carregou a página, cara. Que porcaria. Bom, quero que vocês analisem. Deixa eu olhar as questões teste. Eu queria que vocês analisassem uma questão de gráfico. Opa, que legal. Legal, galera. Aqui, ó. Eu quero que vocês deem uma olhadinha na questão 54. Opa. Na questão 54 aqui, ó. Dá uma olhadinha na questão 54. A 55 é legal. 56 também. 57. 58. Todas elas, ó. Abordagem gráfica. UERJ, Unifesp, PUC, Federal do Maranhão. Dá uma olhada nessas questões aqui, tá bom? Então, agora, por agora, tenta fazer a 54. Vai lá. Vou parar de compartilhar aqui. Questão 54.
Beleza, galera? Terminaram? Quanto que deu aí o de vocês? Quanto que deu? Letra E. Beleza, vamos ver aqui, ó. Quando cai a questão de gráfico, galera, é mais fácil, ó. É mais fácil. Eu representei o gráfico aqui, eu só vou ler a questão com vocês, ó. O gráfico a seguir representa a força que atua num corpo em função do deslocamento X. A força atua na direção do deslocamento. Então, se atua na direção do deslocamento, pode estar junto ou contra. Direção é a mesma, ele não falou de sentido. A interpretação desse gráfico permite afirmar que o trabalho realizado pela força é... Dois pontos. Veja, se você tenta aplicar a equação aí, dá errado, porque você vê que a força ela sai de F0 e vai abaixando até zero. Depois, quando a força é zero, ela sobe de novo até F0. Então, eu montei aqui um esqueminha para vocês que fala disso aí, tá? E aí, se você analisar o gráfico, ele é um gráfico de F por D. Num gráfico de F por D, a área abaixo da curva representa o nosso trabalho. Portanto, você vai calcular a área aqui e a área aqui. Então, a área nesta parte aqui é a área de um triângulo, né? A área ali vai ser área 1 igual a base, que é x0, vezes a altura, que é f0, dividido por 2, certo? A área 2 será calculada como? Também é um triângulo, então base vezes altura. A base aqui, pessoal, de x0 até 2x0 equivale a x0, né? É uma distância que se você fazer esse menos esse. Então, x0 vezes a altura, que é o mesmo f0, dividido por 2. Então, aí você, para saber o trabalho total, basta que você some A1 mais A2, porque aí você tem o trabalho da primeira parte mais o trabalho da segunda parte. O que eu queria que vocês vissem com essa equação? Veja, você tem dois momentos de trabalho. Você tem duas situações de aplicação de trabalho. Portanto, se você tem duas situações em que está havendo aplicação de trabalho com força variável, você tem aí uma análise em duas partes, o que não necessariamente dificulta seu raciocínio, porque é só calcular a área, galera. Você não pode esquecer como calcular a área de retângulo, triângulo e trapézio, tá bom? E aí vai para o braço, ó. Meio mais meio é um desse trambolho aqui, né? Meio disso mais meio disso é um disso. Então isso aqui vai dar x0 vezes f0. E aí essa é a resposta da nossa questão. Ficamos aí com a alternativa, realmente, alternativa E. Ô, Emerson, Oi, eu fiz totalmente diferente. Eu acho que eu até, tipo, usei meio que um conceito errado, mas deu certo. o que você fez? Vamos lá. Eu coloquei que trabalho era igual a... Eu coloquei que trabalho é igual a F vezes D. Certo. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei que trabalho era igual a F inicial vezes... Aí, eu abri, tipo, 2x0, x0 menos x0, aí eu fiz a distributiva, que deu 2f0x0 menos f0x0, que deu f0x0. Tá, Entendeu? entendi. Posso falar o porquê que tá errado? Ó, quando você desenha isso aqui, ó, quando você escreve isso aqui, o que conceito você está usando? Você está usando o conceito de que o corpo está sofrendo a ação de uma força F e está sofrendo um deslocamento e que existe um ângulo entre essa força e esse deslocamento, certo? Só que, quando você usa isso, você está pressupondo que essa força, ela não muda. Ela é constante. Isso faz com que você, ao substituir isso daqui por F0, erre. Por quê? Não é F0, né? F0 depois é vários valores menores que F0. E depois vários valores maiores que F0 até atingir novamente F0. Então você não pode substituir aqui pelo fato dessa força estar mudando e você não saber quais são os valores dela. Eu entendi que aqui no deslocamento você abriu aí no final menos inicial, né?
Mas substituir aqui por F0 está incorreto, conceitualmente falando. Tudo bem? Beleza, obrigada. Imagina. Galera, tudo bem para todo mundo? Sim ou não? Sim? Eu juntei os triângulos e fiz a área do quadrado. Pera. Calma lá, deixa eu ler isso direito. Raso, por um acaso você fechou aqui assim, ó. E fez essa área toda aqui? É isso? Então, Raso, não tem como ter dado isso aqui. E quando você faz a área do quadrado, você está considerando essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, o gráfico não pega, né? Essa parte aqui. Quando você faz a área do quadrado, vai ficar 2x0 f0. Não dá x0 f0. Não, não dá a mesma coisa, não. Não dá, não. Porque vai ficar base 2x0 vezes a altura f0. E 2 com 2. Raso, se você faz a área do retângulo, ia ficar assim, ó. Ia ficar assim, ó. Lado vezes lado. Tá vendo? Entendeu? E aí aqui, ó, essa parte aqui o gráfico não pega. Então é errado considerar essa parte como parte do gráfico. É o que está abaixo dele. É dele até o eixo X, que é o eixo do deslocamento. Então tem dois triângulos aqui. Essa parte aqui você desconsidera. Tudo bem? Tá. Então, galera, bom, obrigado pela atenção de vocês hoje. Espero que esse formato de aula tenha agradado vocês. Se não agradou, fala comigo. A gente pensa em outro jeito, pensa em outro formato para que vocês tenham o maior nível de absorção possível, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Ah, gostei bastante, gostei muito da aula, bem melhor assim. É melhor, né? Porque a resolução, a letra não é boa, né? Porque eu tô fazendo aqui com o mouse, mas eu acho que fica bem visual por causa das cores, né? A gente não tem problema de perda de resolução por causa da gravação na webcam, tá? Então eu acho que esse formato agradou uma galerinha aí. Se vocês tiverem outras sugestões, podem me mandar, tá bom? Pessoal, deixa eu só ver vocês aqui, rapidinho, quem tá online na aula. Vou parar de compartilhar a tela. Ponte. Vamos lá, galera, vai falando eu, tá? Ana. Eu. Fê não tá. Gabriel. Gabriel de Souza. Daqui a pouco ele responde. Gabi. Gabriela. Cristine. Aqui. Giovana Cabral. Eu. Giovana Nunes. Nunes. Tá mandando. Ah, tá. Ela tá sem microfone. Raso. Eu. Beleza, Igor. Oi. Isabela. Isabela não tá, né? Júlia. Eu. Luana. Luana não. Murilo. Murilo também não. Nathalie. Aqui. Raíssa. Também não, né? Sara. Tô aqui. Então, pessoal, beleza. Por hoje a gente fica até essa parte de trabalho. Exercício que vocês devem fazer. Todos aqueles que eu falei de gráfico ajuda pra caramba vocês a terem uma visão boa aí sobre força variável, trabalho de força variável. Se quiser fazer os escritos de trabalho de força constante, também ajuda muito. Beleza? Qualquer dúvida, manda lá na plataforma que a gente fica com uma ideia. Tá bom? Então, ó, beijo pra todo mundo.
A gente se vê aí Ah, mas na outra semana, tá bom? Que essa semana eu acho que a gente não vai ter aula online, né? A próxima a gente tem. Beijo. Até mais.